Sabe aquela ciência que a gente não vê, mas que está por trás da segurança do shampoo que usamos, do remédio que tomamos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse universo e descobrir como tudo isso funciona para garantir que a gente possa usar nossos produtos do dia a dia sem preocupação. A gente vive numa base de confiança, né? Seja um medicamento que pode salvar uma vida, ou o cosmético que passamos no rosto, a gente simplesmente assume que aquilo ali não vai nos fazer mal. É uma confiança quase que automática. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Quem é que garante essa segurança toda? A resposta está num campo da ciência que é super rigoroso e, olha, fascinante: a toxicologia. Pensa nela como uma espécie de controle de qualidade final para quase tudo que a gente consome ou entra em contato. Beleza, então vamos direto ao ponto. Para a gente entender como funcionam os testes, a gente precisa primeiro entender a regra de ouro, o princípio que é a base de toda toxicidade. Olha que incrível! Essa frase tem mais de 500 anos e continua sendo a lei número 1 da toxicologia. O que ela quer dizer, de um jeito bem simples, é que nada é inerentemente tóxico ou seguro. Tudo depende da quantidade. Pensa só, até a água, se for consumida em excesso, pode ser fatal. Já uma dose minúscula de um veneno poderoso pode não ter efeito nenhum. A chave é a dose. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Os cientistas não olham só para a substância. Eles precisam levar em conta a dose, claro, mas também a frequência com que a gente é exposto a ela e por quanto tempo essa exposição dura. Se você mexe em qualquer uma dessas três pecinhas, o resultado final pode mudar completamente. E esse gráfico aqui é perfeito para ilustrar isso. Dá uma olhada aqui na esquerda. Quando a dose é única, o corpo metaboliza e a concentração dela vai diminuindo com o tempo. Simples. Agora, olha o que acontece na direita. Com doses repetidas, a substância pode ir se acumulando, sabe? E, de repente, ela pode cruzar aquela linha e entrar na chamada faixa de concentração da resposta tóxica. É por isso que um remédio de uso contínuo, por exemplo, passa por testes muito mais longos e detalhados. Ok, a gente entendeu a ideia, mas como é que os cientistas transformam esses conceitos todos em números, em dados concretos? Vamos ver agora como a segurança e o perigo são medidos na prática. Bom, primeiro a gente tem a dose efetiva, a famosa D50. Traduzindo, é a quantidade de uma substância que precisa ser administrada para ela fazer o efeito desejado, para ela funcionar, em metade da população que foi testada. É basicamente a medida do quanto é preciso para dar certo. E, do outro lado da moeda, a gente tem a dose letal, ou DL50. Esse aqui é um número bem mais sério, claro. Ele é um indicador da toxicidade aguda, ou seja, do perigo imediato de uma substância. Ele representa a dose que, infelizmente, acaba sendo fatal para 50% dos indivíduos no teste. Certo, agora vem a parte genial. O que acontece quando a gente junta esses dois números? A gente cria o índice terapêutico. A conta é simples, é a dose letal dividida pela dose efetiva. E a lógica por trás é mais simples ainda. Quanto maior for o resultado dessa conta, mais segura é a substância. Um número alto significa que você precisa de uma dose muito, mas muito maior para fazer mal do que para fazer bem. É a nossa margem de segurança. E tem mais um número fundamental que os cientistas procuram, o NOAL. Esse nome comprido significa basicamente a dose mais alta testada que não causou nenhum efeito negativo. É o nível máximo de segurança observado. E é esse valor que serve de ponto de partida para definir os limites de exposição seguros para todo mundo no dia a dia. Com esses conceitos todos na cabeça, vamos acompanhar a jornada de uma substância nova sendo testada. É como se ela fosse para um tribunal científico, onde precisa provar que é segura antes de ser liberada para o público. Existem vários caminhos para isso. Os testes in vitro usam células numa placa de laboratório. Já os in silico usam supercomputadores para simular os efeitos. Mas hoje, para a gente entender o processo a fundo, vamos focar nos estudos em vivo, que são aqueles feitos em organismos vivos e que ainda são considerados o padrão ouro para muitas das avaliações que as agências reguladoras exigem. E o processo, olha, é extremamente metódico. Tudo começa com um planejamento cuidadoso das doses que vão ser testadas. Depois, a substância é administrada e aí começa uma fase de observação clínica intensa. Ao mesmo tempo, vão coletando um monte de dados que depois são complementados com exames super detalhados dos tecidos e órgãos. E, por fim, a análise final, que junta todas as peças desse quebra-cabeça. E durante essa fase de observação, os cientistas procuram por dois tipos de efeito. O efeito local é aquele que acontece bem no ponto de contato, sabe? Tipo uma irritação na pele onde o produto foi aplicado.
Já o efeito sistêmico é quando a substância consegue entrar na corrente sanguínea e se espalhar, podendo afetar o corpo inteiro. Ok, mas como é que todas essas observações, todos esses dados brutos, se transformam numa conclusão final sobre a segurança para a gente, para os seres humanos? Agora a gente entra na fase de interpretação, que é onde a mágica da ciência acontece. Esse aqui é um exemplo perfeito de como a ciência transforma algo que poderia ser subjetivo em dados objetivos. Em vez de o cientista anotar, a pele ficou meio vermelha, ele usa uma escala padronizada como essa. Uma vermelhidão bem definida ganha nota 2, um inchaço severo, nota 4. Isso garante que os resultados sejam consistentes e possam ser comparados no mundo inteiro, sem espaço para achismo. A duração do teste também não é aleatória. Ela é pensada para imitar e muitas vezes até superar o tempo de uso em humanos. Então, se um remédio foi feito para ser usado por mais de 6 meses, o estudo de toxicidade precisa durar no mínimo 6 meses também. A ideia é simular o cenário mais próximo da vida real possível. Durante todo esse tempo, os pesquisadores ficam de olho em vários sinais de alerta. Eles monitoram o peso corporal, fazem exames de sangue, analisam tecidos no microscópio para ver se há algum dano, examinam os órgãos e um ponto super importante, eles também verificam se, depois que a exposição termina, os efeitos negativos desaparecem, ou seja, se a toxicidade é reversível ou não. E assim, depois de todo esse trabalho minucioso, a gente chega ao veredito. E é aqui que a gente entende por que tudo isso é tão fundamental para a nossa vida hoje. Cada passo, cada número, cada análise, tudo isso faz parte de um sistema gigante e muito bem pensado, criado para proteger a nossa saúde. Lembra daquela confiança que a gente falou lá no começo? Então, é exatamente essa ciência rigorosa que constrói e justifica essa confiança, de que os produtos que a gente tem em casa são de verdade seguros. Isso tudo nos leva a uma pergunta para o futuro. A ciência não para nunca, né? Com o avanço de tecnologias como os modelos de computador e os testes in vitro, o grande desafio da toxicologia moderna é continuar evoluindo. Como é que a gente pode fazer esses testes serem ainda mais rápidos, mais precisos e, claro, mais éticos? Essa é a questão que vai guiar os próximos capítulos dessa ciência que é tão essencial para todos nós.